O dia que eu percebi que tratar o câncer vai muito além da medicação. Existe uma pergunta que mudou completamente a minha forma de enxergar a enfermagem. E o mais curioso, ela não veio de professor, de eventos, palestras, congressos, enfim. Ela veio de uma pessoa. E sabe quem é essa pessoa? Foi um paciente. Naquele dia eu entrei no quarto acreditando que o meu trabalho era administrar um tratamento. Saí entendendo que eu tinha muito para aprender sobre cuidar de pessoas. Porque existe uma diferença enorme entre tratar uma doença e cuidar de alguém que está vivendo com ela. Essa diferença não aparece nos protocolos, mas é ela que transforma profissionais comuns em profissionais inesquecíveis. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que vai muito além de rotina e ela vai ajudar quem trabalha na oncologia. Mais cedo ou mais tarde você vai viver um momento parecido, então se prepare. Era um dia comum, cheio de rotinas, protocolos, etc. Mais um plantão acontecendo e mais uma sessão de tratamento, tudo parecia igual aos outros dias. As prescrições estavam corretas, sendo validadas ali por nós enfermeiros, conferindo os exames dos pacientes, estavam tudo dentro da normalidade, tudo ok. A medicação estava sendo administrada ali de forma correta, conforme manda o protocolo. Era exatamente o tipo de atendimento que fazia inúmeras vezes ao longo do dia. Mas algo diferente aconteceu naquela pessoa. Não era um dado no prontuário, mas era um olhar. Às vezes o paciente não diz que está com medo, ele mostra. Às vezes ele não pergunta sobre a doença, ele pergunta sobre a vida. Gente, foi naquele instante que eu percebi algo que nunca havia aprendido na faculdade. Muitas vezes o paciente ele não está procurando respostas, mas ele está procurando alguém que consiga permanecer ao lado dele naquele momento. Durante muito tempo eu pensei que um bom profissional era aquele que fazia tudo tecnicamente perfeito. A punção correta, a medicação correta, tempo correto, protocolos. E isso continua sendo indispensável de fato. Mas existe uma armadilha. Quando tudo gira apenas em torno da técnica. A pessoa começa a desaparecer, sem perceber. Você passa a conversar mais com a bomba de fusão do que com quem está sentado na sua frente. Olha mais para os números do que o monitor, do que para os olhos daquele paciente. Confere exames, confere prescrições, sinais vitais, mas esquece de perguntar: como você está passando? Como você está vivendo tudo isso? Aí, gente, foi aí que eu entendi que cuidar não é apenas executar procedimentos. É estar presente. E, com certeza, a maior lição que eu tiro da oncologia, quem nunca trabalhou na área costuma imaginar que é um desafio grande lidar com a doença, mas não é. O maior desafio é aprender a conviver com histórias. Porque o câncer nunca chega sozinho. Ele traz medo, traz mudança na rotina, incertezas, planos interrompidos. Famílias inteiras tentando encontrar forças mediante uma fase tão difícil. E é nesse cenário que a enfermagem ocupa um lugar único, intransferível. Nós acompanhamos ciclos, vemos vitórias, vemos recaídas, celebramos boas notícias, acolhemos também dias difíceis. E às vezes percebemos que um gesto simples muda completamente o dia de alguém. Um sorriso, uma presença, uma escuta verdadeira, uma explicação feita com calma, um silêncio respeitoso.
Nenhum desses gestos aparece na prescrição, mas todos fazem parte do tratamento. E existe algo curioso. As pessoas costumam dizer que profissionais ensinam os pacientes. Porém, com o tempo, nós percebemos que acontece exatamente ao contrário. São os próprios pacientes que ensinam os profissionais. Ensinam a ter mais paciência, mais empatia, gratidão, mais respeito pelo tempo, mais respeito pelo processo. Eles me mostraram particularmente que a coragem não é a ausência de medo, é continuar mesmo quando o medo existe. E talvez seja essa a maior aula que a oncologia oferece. Ela nos lembra todos os dias o valor da vida. E a reflexão que eu quero deixar aqui é que hoje, quando entro no quarto de um paciente, continuo conferindo sim a prescrição, continuo conferindo sim o protocolo, continuo fazendo tudo que a ciência pede. Mas antes de qualquer procedimento, antes de qualquer coisa, eu procuro lembrar de um detalhe. Na minha frente não existe apenas um diagnóstico. Existe uma pessoa, uma história, com sonhos, medos, com alguém esperando por ela lá em casa. E quando a gente entende isso, a enfermagem deixa de ser uma profissão e ela passa a ser um compromisso com a dignidade humana. E, para encerrar, se esse vídeo fez você lembrar de alguém, talvez seja porque essa pessoa também deixou uma marca na sua trajetória, seja paciente, seja profissional de enfermagem. Na oncologia existem pacientes que nunca esquecemos, não porque eles mudaram apenas nossa carreira, mas porque mudaram quem somos. Agora eu quero te ouvir. Existe algum momento na sua vida profissional que mudou completamente sua forma de cuidar? Deixa aqui nos comentários. Marque esses profissionais que deixaram essa marca na sua carreira. Conte as histórias dos pacientes. A sua história pode inspirar outros profissionais que vivem nos mesmos desafios. E se você acredita que a técnica salva vidas, mas a humanização transforma experiências, se inscreva aqui no canal, porque aqui vamos falar de ciência, de prática clínica e principalmente de pessoas que existem por trás de cada tratamento. E é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.